colocar aqui sistema de amortização ou também empréstimos, tá? Isso é tratado como também sistema de pagamento. Sistema de pagamento é mais relacionado com rendas ou unidades, mas empréstimos. Você vai encontrar talvez uma literatura ou outra com o capítulo lá de empréstimos e não de sistema de amortização, tá? Os sistemas de amortização, eles podem ser no mínimo aí quatro. É o sistema francês que nós falamos, certo? Francês ou na linguagem que vocês estão aprendendo aí na, na nossa apostila, né? SPC, que é Sistema de Pagamentos Constantes, certo? Você pode ter o sistema SAC, que é o Sistema de Amortização Constante. Você pode ter o sistema americano, e o sistema do jeito que você combinar com o cara. O sistema que nós chamamos de variável, certo? Sistema variável. E os dois que vingam mais na prática, né, é o sistema francês, também muitas vezes ele confundido e falado como tabela price, sistema price, certo? Isso aqui, você vê o nome aí, price. Quando a gente fala price, na verdade é o SPC, só que a taxa aí ela é dada anual ao ano e se tem que dividir, as prestações já são mensais, tem que dividir por 12, ok? E os dois riscos comuns são o francês, SPC, né? E o SAC, ok? Esse aqui, ele é mais executado para curto e médio prazo, né? E aqui o SAC, né? Aqui o sistema de prestação constante é mais para curto e médio prazo. E o sistema de amortização constante, o SAC, é mais para o longo prazo. Então aqui nosso sistema financeiro de habitação, né, praticamente aí 98% dos financiamentos de casa própria, residência, né, seja comercial, seja residência mesmo, os financiamentos são pelo o sistema de amortização constante, certo? Então, os que nós vamos mais ver na prática, no dia a dia nosso aí, seja para você, pessoa física, certo? Seja para as empresas, no Brasil, é o francês, né, ou SPC, né, e o SAC. No mercado internacional, principalmente no mercado de crédito internacional, você tem muito também, muitas transações, negociações pelo sistema americano. O sistema americano, você paga, né, você paga o principal, que é o valor do empréstimo, certo? No final, no final do financiamento, no final do período de financiamento, certo? Então, é como se tivesse uma carência bem grande, uma carência de todo o financiamento, ok? Só que, né, conforme a nossa bibliografia aí, conforme o que nós já apresentamos para vocês na apostila, nós vamos trabalhar o saque, né? O que nós vamos trabalhar efetivamente aí com vocês vai ser o saque, questões de tempo, né, questões de parcimônia, o saque e o sistema francês, certo? O sistema francês e o saque. São esses dois aqui que nós vamos trabalhar mais massivamente com vocês. O americano não, apesar que a operacionalização dele é tranquilo, né, mas basta vocês entenderem que existe uma outra forma de financiar os empréstimos. E o variável também a gente não vai falar não, porque no final das contas a operacionalização dele, do sistema variável, nada mais é do que a gente aprender a calcular TIR, VPL, que a gente vai fazer no próximo módulo, né? Só que aqui a gente está vendo do ponto de vista de quem está tomando empréstimo, lá é de quem está investindo. Mas a operacionalização é muito parecida, certo? A operacionalização é muito parecida. Aqui, no variável, você combina, né? Aqui, combina com o credor, do jeito que dá, né? Do jeito
que for mais conveniente para as partes. Ok? Então nós temos essas 4 classificações principais de sistema de amortização. E quando a gente fala de sistema de amortização, o que nós estamos falando? Ora, nós estamos falando como, né, como as parcelas, né, como o empréstimo é amortizado. Como você vai pagar o empréstimo? Ah, eu vou pagar o seguinte, você me dá 10 mil aí emprestado e daqui um ano eu vou te pagar 1.100. Beleza. É uma forma de você pagar e o empréstimo do jeito que vocês combinaram aí entre você e o credor. Ah, eu vou pegar R$ 1.000 do seu emprestado aqui e vou pagar em 12 vezes de 100, mês a mês. Pronto. Essa é uma forma de você pagar empréstimo. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, você não paga só o valor do PV que você captou, do valor financiado que você necessitou. Você vai alugar o dinheiro por um certo tempo, você vai pagar um custo adicional que são os juros, certo? Então você vai lá pegar R$ 10.000 hoje e vai pagar em 24 prestações de 1.000, né? Então você pegou 20, falei 20 mil, falei 10 mil, muito. Reseta aí. Você vai pegar R$ 20.000 hoje e vai pagar 24 prestações de 100, de 1.000, né? No caso, 20 mil, 1.000 a 24 mil. Ora, você pegou 20 mil, está pagando 24. A diferença aí de 4 mil são juros, né? É juro nessa diferença. E beleza. Você sabe que no total a diferença entre o que você pegou e o que você pagou é o juro. Mas e mês a mês? E período a período que você contratou? Qual que é a diferença período a período que você contratou de juros de amortização? E se você necessitar, o quanto você já amortizou e quer quitar a dívida? Certo? O quanto que você já pagou até certo tempo, até por exemplo o mês 18, vamos supor, é juro e o quanto que é amortização? Por quê? Porque essa necessidade que a gente tem, né, de saber o que é amortização, o que é juro, é totalmente salutar quando você vai, por exemplo, quitar uma dívida, né? E isso eu estou falando, por exemplo, do nosso ponto de vista, enquanto pessoas físicas. Agora, enquanto pessoa jurídica, pensa o seguinte: pensa que a pessoa, né, jurídica, a empresa, vai lá pegar R$ 1.000.000 e nós sabemos, vocês já tiveram a introdução à contabilidade aí, né, que vai ter os juros incorridos desse empréstimo de 5 anos, vamos supor, e você não pode classificar, você não pode contabilizar tudo no mesmo bolo. Período a período que você paga, você tem que saber o que é amortização, aquilo que vai reduzir o ativo na contabilidade e aquilo que é despesa do período, que é despesas financeiras. Ok? Então, o sistema de amortização, a planilha de amortização, né, toda essa lógica que nós apresentamos para vocês aqui, em que você tem um valor financiado e a gente tem que saber, período a período, o que é amortização e o que é juros. E, consequentemente, a gente sabe quanto está devendo, quanto falta para pagar, certo? Qual que é a prestação total, é óbvio. Consequentemente, a gente sabe, se nós temos essa informação, essa detalhamento ele é importante, por exemplo, para pessoas físicas, para a gente ter a noção do tamanho da dívida até certo período. Para a pessoa jurídica, ele é importante por quê? Porque a gente tem que contabilizar de forma diferente. Na pessoa jurídica, você tem que separar contabilmente o que é amortização, o que é juros. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte: que você, empresa, né, pessoa jurídica, empresa, firma, beleza? A firma lá tem uma prestação mensal de 120 mil de um financiamento grande que ela tem. 120 mil. Beleza? 120 mil é a prestação. É o que ela paga mensalmente do financiamento que ela fez lá atrás. Só que desses 120 mil aqui, ó, ela não pode simplesmente pegar e jogar 120 mil lá como se fosse despesa do período. Ela não pode simplesmente pegar lá 120 mil e falar que aquilo está sendo amortizando, está amortizando
o ativo, por exemplo, né? Você está aí colocando como depreciação, amortização do ativo. Não. Desses 120 mil aqui, tem que separar. Ela tem que saber, né, por exemplo, que 100 mil é amortização. Nesse caso, né, vai para o ativo, certo? Vai para o ativo. Esse aqui, os outros 20 mil, por exemplo, né, é despesa financeira, despesa de juro financeira, né, despesa de juro. Esse aqui, por exemplo, é despesa do período, vai para DRE, despesa do período, né? Vai para DRE, certo? E essa aqui, né, não é despesa do período, é um investimento que se faz, que vai ficar lá por um bom tempo, né, dando retorno para a empresa e tem que ir para o balanço, certo? Vai reduzindo, vai aumentando, por exemplo, o, o ativo, tá? Então, assim, toda essa lógica que nós vamos desenvolver aqui, tá? Aí não tem nem teoria para isso, a gente vai pegar exercícios, já a gente vai desenvolver já essa lógica nos exercícios, ela é salutar nesse sentido. Então, quando se faz um empréstimo numa empresa, você tem que ter o detalhamento de todo o empréstimo, do início até o fim, separando o que é juros, separando o que é amortização. É quando você vai fazer um financiamento de casa própria, por exemplo, você vai lá no banco, você vai lá, por exemplo, na Caixa Econômica hoje, simular um financiamento, você tem o detalhamento dos pagamentos, né? Você tem a planilha que nós chamamos, né? Planilha de amortização, detalhada. Você tem, né, quando você simula, tem a parte inicial lá que te mostra qual que é a primeira prestação, a final, tal. Mas se você quiser, você clica do lado ali, você tem um detalhamento de 180 prestações, que vem a ser 180 prestações, período a período, que é juro, que é amortização, certo? E esse sistema de amortização, geralmente, são cálculos simples, não são cálculos complicados, é cálculo de mais, de menos, só que geralmente são muitos cálculos. E quando a gente fala, por exemplo, em 24 prestações, a gente tem que avaliar 24 linhas. Então, o que acontece muitas das vezes, né? Eu, por exemplo, desde o início que eu comecei a ensinar matemática financeira, lá atrás, né, 4, 5 anos atrás, eu fiquei praticamente, né, eu fiquei imbuído dessa disciplina, né? O Pablo é o dono da matemática financeira. Eu leciono esse módulo, né, que é a nossa unidade 7 agora, né, sistema de amortização no Excel. Não tem como ser diferente, é isso mesmo, é a melhor forma de a gente aprender sistema de ativação é no Excel. No Excel facilita as contas que são banais para nós, contas de mais, de menos, que a gente precisa preocupar, certo? E ajuda a desenvolver o raciocínio, que no final das contas, o ponto central sempre, a partir de um enunciado, é construir a planilha. Porque a partir da construção da planilha de amortização, a gente responde o que se pede. Responde o que se pede, ok? E aí as variações, pessoal, por mais né, que a gente possa achar que, como eu falei, as contas são simples, mais, menos vezes, beleza. Mas as variações podem ser muitas, certo? Porque a gente pode, por exemplo, ter aqui, ó, tanto no sistema francês como no SAC, nós podemos ter aqui a questão da carência, certo? A questão da carência, ou seja, o diferimento, né? E as diferimento, a gente viu lá na aula passada o que vem a ser diferimento, né? A gente falou lá sobre a série de pagamentos e colocamos lá as classificações da série de pagamentos, né? Você pode ter também a questão das parcelas, se elas são pós-antecipadas ou antecipadas, certo? Assim como, por exemplo, a gente tem na série de pagamentos. Enfim, nós podemos ter diversos detalhes aqui, né, cuja construção da planilha, né, tanto no SAC como no SPC, podem ser infinitas. Então nós temos que nos atentar pelos detalhes mesmo, certo? E aí, fazendo exercício, muitos enunciados diferentes, um de um jeito, outro do jeito, é que a gente vai aprender. Felizmente, no caso da nossa apostila, especificamente, do nosso material, ele concentrou apenas no SPC, então a gente vai trabalhar só SPC,
só saque, beleza? Então a gente não vai trabalhar aqui, né, sistema americano ou sistema variável, beleza? E as únicas diferenças aqui que ele, né, alterna entre situações é se tem ou não carência, né? Se tem ou não carência. Ele nem trabalha se a parcela é post-antecipada ou não, né? Como se a gente adotasse outro material que eu adoto em sala de aula, mas como eu falei para vocês, a gente não pode adotar por questões de direitos autorais, né? Ele trabalha americano, variável. Aqui ele trabalha se as parcelas são pagas na data zero, são diluídas ao longo do tempo. Você tem custos, né, de IOF, de aval e tantos outros custos que podem ter um investimento, um financiamento, e devem ser incluídos dentro da conta. Enfim, mas especificamente para nós aqui, nós vamos concentrar em sistema, né, SPC, saque, um ou outro, né? Ou a parcela é constante ou a amortização que é constante, e se tem ou não carência. E observar sempre se I e N estão na mesma periodicidade. Beleza? É isso. Para nós aqui, nós vamos nos resumir a essa problemática. Beleza, pessoal? Então é importante eu frisar isso com vocês se atentarem para isso, porque quando forem lá fazer os exercícios, né, forem lá fazer os problemas avaliativos, vocês vão ver que nós vamos cobrar praticamente enunciados relacionando essas questões aqui que eu acabei de falar, eu acabei de funilar com vocês, né? Se é saque SPC, tem carência ou não, I ou E, N estão na mesma periodicidade. Beleza? Então, atentem para isso por enquanto. Se vocês forem em outra bibliografia, por exemplo, aquela que nós indicamos, Matias e Gomes, você vai ver lá sistema americano, variável, você vai ver lá os custos, né, que podemos inserir nas contas, beleza? Se as parcelas são diluídas ao longo de um período inicial, ou tudo de uma vez na data zero. Aí a gente tem outras variações, e tais variações podem ser muitas, mas muitas mesmo, podem ser infinitas, essa que é a verdade.